Boa tarde, mais um Papo Cirúrgico e nós temos o prazer hoje novamente de ter convidado aqui a Fabiana conosco, que é nossa nutricionista, e nós vamos levar um papo bem descontraído. Anunciando para vocês que está sendo um sucesso, nós estamos tirando as dúvidas de tudo aquilo que se fala em cirurgia, em nutrição, em parte hormonal, em metabolização, tudo isso aqui no Papo Cirúrgico, tirando dúvidas. Isso é muito importante. E hoje nós temos o prazer de estar conosco novamente a Fabiana, né, Fabiana? Vamos falar um pouco de nutrição, de suplemento, vamos falar assim de tudo que pode beneficiar os nossos pacientes e as pessoas no dia a dia. Sim, é um prazer sempre. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui com o senhor é uma honra. A gente já sabe, né, doutor Jorge, a importância da alimentação nesse cuidado do pós-cirúrgico. Às vezes os pacientes ficam buscando, inclusive, uma restrição alimentar ali, querendo emagrecer no pós-cirúrgico de forma mais rápida. A gente já sabe que no pós-cirúrgico imediato não é interessante restrição calórica. Esse paciente precisa ter a consciência da importância do consumo de todos os nutrientes, porque o paciente passa por um estresse, né? O procedimento cirúrgico, ele traz esse estresse, a gente precisa repor a saúde a nível celular. E para repor essa saúde a nível celular, para cuidar da cicatrização, a gente precisa de nutrição, né? E aí a gente consegue isso com base nos alimentos, na hidratação, na qualidade do sono, manejo do estresse, enfim, qualidade de vida. Com certeza. E é muito importante, gente, você também fazer uso dos suplementos. Às vezes eu tomo aí de suplemento 10, 12 comprimidos por dia e todo mundo acha que é medicamento e não é medicamento. É suplemento, é totalmente diferente. É a reposição dos minerais, das vitaminas. E isso eu mudo de vez em quando. Ou seja, você não precisa estar usando aquele mesmo suplemento diariamente. Às vezes você tem que estar mudando, porque o seu corpo vai pedindo novos suplementos. Então a gente faz uma variação desses suplementos. Lógico, existem alguns suplementos básicos em que nós fazemos a utilização deles, né, Fabiana? E a gente preocupa muito com os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. E hoje, felizmente, dentro da área médica, hoje dentro da medicina, não só dentro da cirurgia plástica, mas qualquer cirurgia, nós temos hoje a tecnologia favorecendo o processo cicatricial. E aí sim eu gostaria que você falasse um pouquinho aí da hiperbárica, dos suplementos, do suplemento de ozônio, do suplemento da soroterapia, tudo isso eu gostaria que você esclarecesse bem para os nossos pacientes que estão curiosos em saber, e eu tenho frisado isso muito no consultório. Então, aqui na clínica hoje, a gente trabalha com vários protocolos, né, de acordo com a cirurgia que o paciente faz. Dentro desses protocolos, a gente tem a nutrição endovenosa, injeções intramusculares de vitamina D, de complexo vitamínico, nutrientes, oligoelementos, com o intuito de repor, né, o que se perde durante a cirurgia, até porque a maior parte dos nutrientes são hidrossolúveis, a gente precisa repor isso, porque são nutrientes essenciais para o processo de cicatrização, né, desse paciente, produção de colágeno, elastina. Entra a suplementação, a gente precisa cuidar do intestino desse paciente, principalmente pensando na microbiota ali, que vai ser fundamental para a absorção dos nutrientes que ele fosse alimentar. A gente, na hiperbárica, tanto facial como corporal, a gente percebe uma melhora muito significativa no processo de cicatrização, através do estímulo de células, produção de células saudáveis, né, pelo oxigênio puro. O oxigênio ionizado, a gente também percebe uma melhora ali naquela vascularização periférica, naquela oxigenação periférica, né? O que também traz ótimos resultados para esse processo de recuperação da pós-cirurgia do paciente. A nutrição em si, nutrindo a célula, melhorando a qualidade do sono, manejando o controle do estresse, melhorando a saúde intestinal, e o processo de produção de colágeno e elastina, que se faz fundamental nesse processo de pós-cirúrgico, né? Então, a gente tem excelentes resultados com os pacientes, cada dia melhores, com o auxílio dessa tecnologia, para esse processo de cicatrização e para que esse paciente volte para a sua qualidade de vida o mais rápido possível, né, doutor Jorge?
Que bom, é isso mesmo, gente. E dentro disso tudo, nós não podemos esquecer hoje que nós fazemos uso quase que frequente, não só na reposição para melhorar a circulação periférica, para melhorar a oxigenação, a hidroozonioterapia é de fundamental importância para reduzir os processos inflamatórios. A hidroozonioterapia, a ozonioterapia já se utiliza já até no campo veterinário em aqueles animais que são submetidos a estresse de corrida, a estresse de competição. Você faz aquela fotografia fotodinâmica em que você vê a parte em que a musculatura está sofrendo um pouquinho mais e você vai ali, faz a reposição do ozônio naquela região, reposicionando, melhorando inclusive o processo inflamatório muscular. É muito importante, tudo isso está nos auxiliando para a recuperação de um paciente mais rápido, para que ele volte às suas atividades normais. Então, esse podcast nosso, gente, muito esclarecedor, já fiz com vários colegas, vários cirurgiões plásticos, pessoas que estão ligadas ao mundo científico, ao mundo de recuperação cirúrgica, e eles têm auxiliado as nossas pacientes, e eu tenho tido um feedback, ou seja, uma resposta muito boa com os pacientes no questionamento, porque na ligação particular, na ligação da clínica, tirando todas as dúvidas do paciente, para essa recuperação ser mais saudável, ser mais segura, né? Porque hoje o paciente que se submete à cirurgia plástica, existe um cuidado muito especial, até no momento que você acaba a cirurgia desse paciente, em que ele usa bota pressora, com compressão frequente, alternativa, assim, intermitente, para que a vascularização dos membros inferiores sejam favorecidas pela bota pressora, além dos anticoagulantes, que nos ajudam a prevenir a uma prevenção da trombose, até na fisioterapia respiratória. É muito importante ter um terapeuta fazendo esse processo de respiração pós-operatória, exercitando o pulmão no pós-operatório, para que nós não tenhamos complicações no pós-operatório e esse paciente possa voltar às suas atividades muito mais pronto, com muito mais eficiência, né? Sim, e o intuito é que ele melhore, inclusive, melhor do que antes, né, Dr. Jorge? Assim, trazer mais qualidade de vida, além de melhorar a cicatrização, tratar a inflamação. A gente sabe que todos os dias a gente se submete a estresse, vida geral, assim, vida de gente grande. A gente se submete ao estresse no trabalho, problema familiar, problema de sono, poluição, excesso de uso de telefone, computador, enfim. Então, a gente precisa cuidar desse paciente, a gente precisa cuidar desse ser humano como um todo, né? E todo o acompanhamento e o tratamento que a gente faz acaba melhorando essa qualidade de vida, indo além do processo de cicatrização. Quantos feedbacks nós não recebemos na clínica, no consultório, de pacientes que melhoram qualidade do sono, melhora a disposição, melhora qualidade de vida, melhora rendimento no trabalho, foco. Então, isso é gratificante para nós, sabermos que a gente conseguiu trazer um benefício ali geral, indo além, inclusive, do processo de cicatrização no pós-cirúrgico, né, Dr. Jorge? Olha, e a Belcorp hoje, ela tem um protocolo para os pacientes que estão com IMC, além do peso normal, um protocolo mais light esse paciente, para que ele possa chegar no IMC ideal para ser submetido à cirurgia, diminuindo inclusive uma segunda etapa cirúrgica, ou seja, ele operar com o IMC dentro dos padrões que você pode oferecer para ele, para que ele não tem a necessidade de ter um segundo tempo. É muito importante o IMC estar dentro dos padrões normais, porque nós somos limitados, inclusive na lipoaspiração, na retirada de gordura, porque você não só retira gordura, mas ali vai junto nutrientes, vitaminas, minerais, tudo isso, e compromete o paciente, para que você não tenha que fazer uma reposição hematológica desse paciente, paciente bem equilibrado, um paciente com IMC normal, com certeza vai facilitar muito
muito. Então, hoje, dentro da Belcorp, nós já temos um protocolo específico para os pacientes que estão com IMC não no nível ideal. Então, esse paciente é tratado, é levado, então ele faz o emagrecimento dele, recebendo os nutrientes necessários, para que nós possamos operá-lo e dar um resultado melhor para esse paciente, não é isso? Sim, né? A gente sabe que esse cuidado no pré-operatório também é fundamental, né, doutor Jorge? É mudar o pensamento mesmo, o paciente entender que é um estilo de vida. A cirurgia vai ter um resultado melhor, mais seguro, se ele tiver com um peso mais adequado, né? Se ele já tiver mudado o estilo de vida, melhorado a qualidade na alimentação. Então, esse tratamento e esse protocolo no pré-cirúrgico também tem mostrado excelentes resultados para esses pacientes. Justamente, e o paciente às vezes tem um apoio também do psicólogo, ou seja, a psicóloga Adriana, nós convidamos a doutora Adriana para estar aqui conosco e falar um pouco sobre a dependência de você estar alimentando muito mais do que você precisa, ou seja, esse suporte psicológico do paciente que vai emagrecer é fundamental, gente. Você mudar o seu hábito, que é muito difícil, né? A gente trabalha muito com a compulsão, porque o paciente que está estressado, o paciente que vai ser submetido, mas a vida cotidiana de trabalho, todo mundo tem isso. Então, tem que ter um suporte psicológico para que você consiga alcançar o seu peso ideal e ser submetido a uma cirurgia, uma lipoaspiração, não é isso, Adriana? Sim. Ou Fabiana? É tratar comportamento, né, doutor Jorge? Assim, a gente vive em um meio que desde criança a comida acaba sendo uma relação afetiva mesmo, e a pessoa às vezes cresce usando a comida como válvula de escape. Então, quando vem a compulsão alimentar, a gente sabe que isso é um comportamento, é uma coisa que às vezes está relacionada há anos com a pessoa ali. Então, o tratamento psicológico, o suporte psicológico vai ser grande e valioso para essa melhora desse comportamento desse paciente, sim. Fabiana, fugindo um pouquinho a parte assim, de cirurgia, há um tempo atrás nós fizemos aqui um podcast, nós falamos muito do lipedema e tivemos retornos de algumas pacientes do tratamento, da melhora dessas pacientes que se submeteram ao tratamento do lipedema, que é o que está bombando hoje no mercado, que não é milagre, mas você tem que se desintoxicar. Fala um pouquinho do lipedema antes nós fazemos nós temos necessidade de fazer mais um podcast exclusivamente falando de lipedema, gente. Lipedema hoje é a coqueluche do momento, é a patologia do momento que antes não era diagnosticada. Falava a pessoa é obesa, mas existe uma diferença muito grande entre a pessoa que é obesa e a pessoa que tem lipedema. A Fabiana vai nos esclarecer um pouquinho, depois nós prometemos que vamos marcar um podcast falando exclusivamente da evolução do lipedema para vocês. Aproveitando inclusive, né, esse mês de junho é o mês de conscientização ao lipedema. A gente sabe que é uma doença que foi muito subdiagnosticada até o presente momento, né, doutor Jorge? Então, ela tem sido a doença do momento porque a gente teve um boom aí de diagnósticos, que antes eram diagnósticos dados erroneamente, como linfedema, como obesidade, ou celulite. Então, hoje a gente já tem mais conhecimento para tratar e abordar esse paciente dentro da clínica, dentro do consultório. Na Belcorp, a gente tem vários tratamentos, né, para melhorar a qualidade de vida. O lipedema é uma desordem que acomete 90% de mulheres, né, se não mais. A gente sabe por que acomete mais mulheres, porque é uma desordem hormonal. Inclusive, ela tende a ter uma piora em 3 estágios da vida da mulher, que é na puberdade, na gravidez, na menopausa, que são picos hormonais que a mulher normalmente tem ali. E é uma doença inflamatória, né, doutor Jorge? Então, o primeiro passo nessa paciente é tratar a inflamação. Então, a gente fala muito de inflamação. A gente precisa entender, as pacientes que têm lipedema precisam entender que requer um cuidado eterno, sim. A gente sabe que lipedema não tem cura, mas tem tratamento para melhora da qualidade de vida, melhora das dores nas pernas, melhora do edema. E aqui na clínica hoje a gente já tem dado esse suporte, a gente tem tido feedbacks excelentes de pacientes com lipedema, de melhora de estágios desse lipedema, melhora nas dores. Não é frescura, como se dizia antigamente, é realmente uma doença que traz sofrimento para a vida dessas mulheres. A gente trata essa inflamação nutrindo a nível celular essas pacientes, seja com a nutrição endovenosa, injeções intramusculares, a própria hidrozoniterapia, que vai ajudar e vai ser fundamental nesse paciente com lipedema.
O ozônio em si, como o senhor tinha falado, que ajuda muito na melhora de inflamação, mudar hábito de vida e tratar a desordem hormonal, né, doutor Jorge? Seja com implante hormonal, seja com reposição hormonal, de acordo com o que aquela paciente necessite naquele momento. Então, tem tratamento, gente, tem melhora de sintoma, tem melhora da qualidade de vida. E o Dr. Jorge está aqui para nos proporcionar todo esse tratamento individualizado de acordo com a necessidade de cada paciente. Então é isso aí, gente. Lipedema é processo inflamatório. E hoje existe um diagnóstico que você pode fazer a nível de exames. Pacientes com homocisteína alta, isso é típico de paciente que tem radicais tóxicos no organismo e que favorece ao lipedema. Ou seja, quando você fornece para esse paciente uma maneira dele retirar esses elementos tóxicos do sangue, lógico que você vai atuar a nível gorduroso, a nível celular, você melhora a circulação periférica desse paciente, você melhora a oxigenação que chega na célula gordurosa com a melhor eficácia, principalmente nas câmaras hiperbáricas, o oxigênio chega puro ali, fazendo com que a mitocôndria da célula trabalhe com mais energia, trabalhe eliminando os radicais tóxicos do corpo. Consequentemente, você vai melhorar o estado clínico dessa paciente. Ou seja, além do diagnóstico clínico, o diagnóstico de exame, você tem o diagnóstico também hematológico desse paciente a nível laboratorial. Então isso é fundamental, você procurar e não sofrer. Existem pessoas que têm lipedema, Fabiana, que até na relação pessoal íntima, ela sente dor no tocar. Sim. No tocar, ou seja, é doloroso para o paciente ele sentir um abraço mais apertado ou um afago com mais vigor. Esse paciente sente muita dor a ponto de influenciar na sua vida pessoal. Sim. Então, gente, é um diagnóstico importante, é bom vocês saberem que existe essa patologia hoje, diagnosticada, como a Fabiana falou, de uma maneira errônea, e hoje nós podemos fazer o diagnóstico mais preciso do lipedema. Falando agora um pouquinho para vocês, assim, da vida da Belcorp, em que nós trabalhamos hoje os pacientes que internam na Belcorp, preocupados com o pós-operatório desses pacientes, com o bem-estar dos pacientes. Nós preocupamos muito hoje com a fisioterapia respiratória, que é fundamental, gente. O paciente que é submetido a uma cirurgia plástica, esse paciente vai para o quarto, ele vai deprimido, é muito importante toda a equipe estar atenta na parte respiratória do paciente, exercitando esse pulmão para que ele faça uma expansão. É como se fosse o Covid. Quando nós tínhamos Covid, o que acontecia? A primeira coisa que colabava era o pulmão, e só melhorava quando esse pulmão começava a fazer uma troca hematológica de oxigênio com o CO2 por oxigênio. Aí sim você via o bem-estar do paciente, a melhora sensível desse paciente, quando essa troca já era executada com mais eficiência. E da mesma maneira, o paciente que é submetido a uma cirurgia, nós temos que estar atento no pós-operatório, que esse paciente tem que estar com o oxímetro ali do lado, tem que estar, se necessário, o oxigênio nasal, preocupado com a parte respiratória do paciente, para que nós não tenhamos surpresas no pós-operatório. E a reposição de minerais e vitaminas é de fundamental importância, e a bota pressora sempre no paciente, e a demulação mais precoce possível, não é isso, Fabiana? Sim. Esse cuidado no pós-operatório vai trazer uma melhora no resultado da cirurgia, né, doutor Jorge? Melhora de satisfação do paciente, melhora do resultado, e melhora a qualidade de vida do paciente. E queixa é fundamental. Toda paciente que se submete a qualquer cirurgia, tomou anestesia, primeira coisa que reclama: meu cabelo está caindo, meu cabelo está raleando, falta de minerais e vitaminas. É muito importante, gente, a reposição disso aí no corpo da paciente, para que ela não culpe a anestesia, mas sim a esfoliação que aconteceu durante o ato cirúrgico. Não é isso? Sim, exatamente. Essa reposição, doutor Jorge, ela é fundamental para melhorar a queda capilar, para melhorar a imunidade, para melhorar massa muscular desse paciente, né? Pós-cirúrgico. A gente tem aí essa nutrição endovenosa, as injeções intramusculares, as suplementações via oral, né? E a alimentação, o cuidado alimentar ali, para que a gente tenha
essa nutrição a nível celular para esses pacientes de vitaminas e minerais e oligoelementos. Então, gente, chegamos ao papo final do papo cirúrgico. Foi um papo agradável com a Fabiana a respeito do que é melhor para o paciente. Esperamos vê-los na próxima semana com novidades, trazendo mais colegas para esclarecer alguns pontos fundamentais, né? E eu me despeço aqui de vocês junto com a Fabiana, né? Agradecendo vocês a sua audição, né? Os ouvintes que estão nos ouvindo e vendo a gente aqui e sabendo que nós estamos passando informações importantes para vocês. Quer despedir? Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Estamos à disposição, né, Dr. Jorge, para Justamente. qualquer dúvida. Aí o que a gente puder ajudar os pacientes nesse pós-cirúrgico. Então tá, um beijão, bye bye para todos.